Boa noite. Vocês estão animados? Sim, né? Graças a Deus. Que bom que você veio. A gente começa essa série hoje, Profetiza. E eu fiz até uma live hoje, né, no Facebook, falando para o pessoal que às vezes é um assunto que carece um pouco de um ensino, de uma ministração, para que você, né, possa fazer isso com a inteligência que Deus te dá, com a unção da nova criatura que tem hoje sobre a sua vida. E que bom que você veio. Eu tenho certeza que você tem áreas na sua vida que você precisa profetizar para que algo, né, seja dispensado para você tomar posse pela fé. Você tem alguma causa aí que você precisa essa noite profetizar? Eu tenho na minha vida, você com certeza traz também na sua bagagem alguma coisa, né, que você tem que lançar a palavra para que algo aconteça. Queria te convidar a orar nesse momento. Feche seus olhos se você puder. Fica tranquilo, ninguém vai pegar nada aí perto de você. E Deus está nesse lugar aqui. Pai, nós queremos te agradecer por esse começo dessa série. Nós queremos já entender e concordar pela fé que vitórias tremendas virão, Pai, por causa desses ensinos que irão ser ministrados aqui, Senhor, nesse mês de junho, nessas quintas-feiras de junho. Senhor, a tua igreja vai ser desbloqueada, Pai, para receber aquilo que ela vai profetizar. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que vai acontecer. Nós já te louvamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nosso tema é esse, profetiza. E eu quero começar, né, essa palavra de hoje, né, como eu falei aqui, que a gente precisa ser ensinado. Né, a sua história é diferente da minha. A gente chega, né, cada um com um tempo de igreja, uns são os mais novos, outros já têm um bom tempo de igreja, mas é bom que quando a gente começa uma palavra que vai ensinar algo, todo mundo nivela, fica todo mundo no mesmo entendimento. E esse profetiza que eu quero trazer nessa série, e eu acredito que os outros também que virão também ministrar, né, a respeito desse tema, não é o profetizar de 1 Coríntios capítulo 12, não é o dom profético, né, que é registrado em 1 Coríntios capítulo 12, que é o dom que vem com variedade de línguas, né? Aí às vezes uma pessoa se levanta e traz algo da parte de Deus ali, né, apontando para o futuro, ali é uma coisa mais coletiva, mas o profetiza que eu quero tratar com vocês, é o profetiza que quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, que ele fala que todos devem profetizar. Todos devem profetizar. E isso aqui é uma grande verdade, porque existe uma promessa, e essa promessa ela tem na nova aliança, na aliança que nós pertencemos, que é a nova aliança, mas foi profetizado lá atrás, na antiga aliança, no livro de Joel. Eu vou colocar para você ler junto comigo. E dentro disso aqui que eu vou falar, a gente tem que... O primeiro slide que eu coloquei depois desse título, o primeiro slide é que é mudando a configuração, que a nossa configuração ela tem que ser mudada para que a gente possa perceber as coisas espirituais acontecendo. E a gente, como agora espirituais que nós somos, a gente vai conseguir compreender algumas coisas. E por isso eu coloquei que a nossa configuração vai ser mudada. E a promessa que foi feita lá em Joel, capítulo 2, 28 e 29, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, fala comigo, profetizarão. Olha só, os vossos velhos terão o quê? Sonhos. E os vossos jovens terão visões. Coisas maravilhosas aqui, ó. Ele vai derramar para que a gente possa profetizar, para que a gente possa voltar a sonhar, para que a gente possa ter visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Isso aqui foi registrado ainda no Antigo Testamento,
algo que havia de vir, um evento que tinha que acontecer, e isso aqui, ele é confirmado, né, lá em Atos capítulo 2, a gente não vai ler essa parte de novo em Atos capítulo 2, mas quando eles recebem, né, o cumprimento dessa promessa em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro, quando sai dali, né, e ele faz aquele sermão cheio do Espírito Santo, ele cita essa mesma palavra de Joel, capítulo 2, 28 e 26 ao 29, falando, isso aqui é o cumprimento da promessa que foi feita lá em Joel. E Jesus, ele registra em Marcos 16 isso aqui, e estes sinais seguirão aos que crerem. Você é daqueles que crê junto comigo aqui? Legal, olha só. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Aqui serpente é uma tipificação de problemas. Vocês enfrentarão problemas de entre várias áreas, vários aspectos. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que promessa maravilhosa, queridos, da parte de Deus. E Deus, através de Jesus veio, anunciou o Pai, a vontade do Pai, e os discípulos andavam, isso aqui ele está falando, né, com os discípulos também, os discípulos estão escutando a Jesus dando essas informações, que isso ia acontecer. E eu para fazer essa abordagem da gente profetizar com consciência, de acordo com a palavra, a nossa configuração, ela vai ter que receber uma mudança. A gente não pode continuar pensando como a gente pensava lá atrás. Às vezes tem pessoas que estão há anos na igreja, e elas, né, vêm na igreja dia de domingo, às vezes dia de semana, e concordam com muita coisa que é falado aqui, fala, isso é verdade. E às vezes você dá glória a Deus aí do seu lugar, não só aqui, mas outros lugares também, e você concorda com as palavras que são ministradas, mas muita coisa você não consegue acessar. Quantos estão me entendendo? Você não consegue acessar, parece, isso funciona para alguns, mas parece que para mim não funciona. Como é que é isso? E Jesus aqui, né, ele faz uma afirmação poderosa. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, vocês pegarão em serpentes. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, nada causará nenhum dano à vida de vocês. Vocês falarão em outras línguas como de fogo. Mas isso não tinha acontecido ainda. Aquela passagem que você viu junto comigo aqui de Joel era uma promessa. Isso ainda não tinha acontecido. Os discípulos andavam com Jesus, eles já tinham, né, já tinham passado pelo batismo de João, o batismo do arrependimento, mas eles não estavam prontos ainda. Diga comigo assim, eles não estavam prontos. E quando acontece na nossa vida algo que parece assim que a gente escuta e é bom para todo mundo, e é bom demais até para ser verdade, parece assim, eu acho que eu não estou pronto ainda para receber isso. E a gente vai ver à luz da palavra que às vezes falta algo de Deus na nossa vida, para que as coisas comecem a se desbloquear, uma configuração tem que ser mudada dentro de nós. Até aí, tudo bem? Junto comigo? Isso aconteceu com o profeta Isaías. Vou botar um texto aqui para você aqui do profeta Isaías, ele falando aqui, Isaías capítulo 6, ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, começa assim, Isaías capítulo 6, e ele fala que ele viu a glória do Senhor. Isaías teve uma visão celestial. O profeta Isaías, ele foi muito importante, ele profetizou, ele é o profeta messiânico, ele falou coisas de Jesus. Você lê lá em Isaías 53, ele narrando todinha a morte de Jesus. Você conhece alguns versículos de lá, mas o mais famoso é que ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e ele está narrando ali toda a crucificação, muito antes de Jesus vir ao mundo, mas nem sempre foi assim.
Isaías aqui no capítulo 6, ele tem uma visão depois da morte do rei Uzias, e ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu a face do Senhor, ele viu a glória do Senhor, e ele viu o anjo, ele viu os serafins, ele viu as coisas acontecendo, e chega um determinado momento, que Isaías fala isso aqui, ó: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de quê? Lábios impuros. E ele não para por aí, ó, o que eu falo não tem conexão com as coisas que eu deveria falar de Deus, eu falo coisa errada, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só, eu e esse povo aqui, a gente está totalmente fora do que Deus tem para a gente. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aí ele continua aqui, porém, um dos serafins, um anjo vem, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Você imagina essa cena? Uma visão que Isaías está tendo, um anjo vai lá no altar de Deus, pega uma brasa de fogo, né? E ele pega com uma tenaz é aquele ferrozinho, segura, vem voando, e olha o que ele fala aqui: e com a brasa tocou a mim o quê? A minha boca. Isso é algo espiritual, irmãos. Isso é algo que a gente não acontece no nosso físico, até porque se botar uma brasa na nossa boca, imagina, o negócio vai ficar estreito. Isso aqui é algo espiritual. Isaías estava vendo essa imagem, e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A configuração de Isaías estava sendo mudada nesse momento aqui. E a tua iniquidade. Sabe o que é iniquidade, queridos? Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é quando você não tem sensibilidade mais para o erro. Pecado, né? Às vezes a gente não está imune ao pecado, mas quando a gente está vivendo em iniquidade, que são pecados em sequência, pode-se dizer assim, você já está na iniquidade, você já perdeu a sensibilidade de certo e errado espiritualmente. E Deus tocou nos lábios de Isaías, e a tua iniquidade foi tirada, Isaías. Agora você vai passar a ter sensibilidade. Você precisa de ter sensibilidade? Eu quero ter sensibilidade para quando o erro vier. Não, isso aqui não tem parte com Deus. Foi tirado e expiado o teu pecado. Isso aqui aconteceu com a gente no novo nascimento. Isso aqui é a prova do que a gente viveu no sobrenatural. Então você vai concordar comigo que isso aqui, ó, algo sobrenatural, teve que acontecer para que Isaías cumprisse o seu chamado profético. Que até então, Isaías não estava no mover, fluindo no dom que Deus deu a ele de profeta. Mas depois desse evento aqui, se você depois quiser dar uma lida, eu não vou ler muito coisa aqui essa noite, né, para a gente fazer uma aplicação bem direta, mas vale a pena você pegar o livro do profeta Isaías. Ele é um profeta super importante, mas depois desse acontecimento aqui, a vida de Isaías mudou. Mas tudo bem, pastor, isso aí está na antiga aliança, né? Eu estou na nova aliança. E como funciona para nós? E eu coloquei aqui, ó, para nós funciona assim. Portanto, essa é a ordem que Jesus deu aos discípulos, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Isaías. A iniquidade, ela vai ser tirada e o pecado vai ser expiado. E ele fala assim: portanto, vão e façam o quê? Discípulos. E depois que eu fiz o discípulo, parecido agora com Jesus, de todas as nações, agora você batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro aqui, quando você faz o discípulo, o primeiro batismo aconteceu. Foi a circuncisão do coração. Você creu com o coração e você confessou com a sua boca para a salvação. Esse foi o primeiro batismo. E esse, a Bíblia fala que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus. E esse é o batismo que nos dá a salvação. E depois ele fala, batizando-os. Aqui é o segundo batismo, o batismo nas águas. Agora eu estou tornando público aquilo que era totalmente espiritual. Ninguém tinha visto, mas agora publicamente eu digo que a minha vida pertence a Jesus. Você fez isso um dia? Dia 23 a gente tem batismo, hein? Dia 23 à noite, vai ser uma benção aqui. E batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer, isso é importante, a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aqui é uma das maiores promessas que nós podemos nos apegar. Eu estarei com vocês. No tempo difícil, no tempo de crise, no tempo bom, Deus está com você, meu irmão. Ele nunca vai te abandonar, porque Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir o que está escrito na palavra. Jeremias capítulo 1 fala que Ele zela por cumprir a palavra dEle. Então, quando você pensa que você está sozinho, Deus me abandonou, não pense isso, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dEle. E em certa ocasião, Pedro, agora em Atos capítulo 1, os discípulos ainda não estavam prontos, eles estavam prontos para obedecer, para guardar todas as coisas. Você vai entender comigo que existem níveis espirituais, por isso que eu falei que profetizar tem que ser com a cabeça no lugar certo, pensando certo. O nível que os discípulos estavam, quando eles receberam essa palavra aqui, era um nível de obediência à palavra. Eles agora são discípulos de Deus. E eles agora vão ser ensinados, vão ser batizados, vão se tornar novas criaturas. E eles agora vão ser ensinados a obedecer a tudo que o Senhor ordenou, as doutrinas de Jesus. E isso é bom demais. Só que isso aqui é um nível de experiência. Eles não estavam prontos ainda, nem os discípulos estavam dentro disso aí. E Deus, o próprio Jesus, fala para ele, o Pai fala para Jesus, fala para eles, para que eles permaneçam em Jerusalém. Isso aqui é Atos capítulo 1, para que eles permaneçam em Jerusalém, até que do alto, lembra da promessa de Joel, a que eu li primeiro? Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A promessa de Joel tinha que acontecer, não tinha acontecido ainda. E Jesus, ele morre numa cruz. Vocês lembram que festa Jerusalém estava celebrando? Ele morre na festa da Páscoa, isso aí. Ele morre na festa da Páscoa. E Jesus, ele demora 3 dias para ressuscitar. Faz as contas comigo. 3 dias para ressuscitar. Depois que Jesus ressuscitou, ele fica 40 dias ministrando ali, depois de ressuscitado. 40 com 3 dá 43. E Jesus chega para eles e dá uma ordem. Pentecostes faltava 50 dias depois da Páscoa. Isso significa festa de Pentecostes, que significa festa da colheita para o povo judeu. Fala assim, eu quero que vocês permaneçam, aqui, para vocês receberem a promessa do Espírito Santo. A gente está fazendo um somatório aqui da Páscoa até chegar a Pentecostes, 50 dias. Então Jesus ficou ressuscitado, para ressuscitar 3 dias, com mais 40 que ele apareceu para os irmãos, dá 43. Uma semana, aqueles discípulos tinham que estar reunidos num lugar, esperando o cumprimento da promessa. E a promessa chegou? Sim ou não? Chegou. Atos capítulo 2, você lê comigo, que Atos capítulo 2 vai falar o seguinte, olha só, eu vou botar um texto aqui para você. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes uma ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Lembra que eu falei que os discípulos não estavam prontos ainda? Eles estavam sendo ensinados a guardar todas as coisas. Mas para profetizar e as coisas começar a acontecer, eles não estavam ainda revestidos desse poder maravilhoso que vem através do Espírito Santo. E a igreja às vezes parece que não entende isso. Isso é claro como água aqui para a gente. E ele fala lá no 8 desse mesmo capítulo: olha o que vai acontecer, o que vai acontecer com vocês quando essa promessa alcançar a vida de vocês. Mas receberão o quê? Poder. Gente, a gente está lendo a palavra poder, então fala forte comigo: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Confim da terra é Jacarepaguá, é a que chegou até a gente. Olha que beleza.
Mas eles estavam preparados antes para ser testemunha de Jesus? Passar tudo que eles passaram? Não. Por que não? Porque eles não tinham recebido ainda o poder do alto, o cumprimento da promessa. Gente, quando a gente entende que a gente precisa disso, mais do que o ar que a gente respira, que isso, pastor? Isso é exagerado, se não tiver eu vou morrer. Mas para a tua vida espiritual não morrer, você precisa do cumprimento da promessa na tua vida. Você não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Esses homens, eu coloquei assim, esses homens não teriam condições de profetizar antes da conclusão da promessa, que é o batismo com o Espírito Santo. Isso ainda é um assunto que assusta muita gente, porque a pessoa passa pelo batismo da confissão, ela passa pelo batismo nas águas, e quando ela tem que ser levada para um outro nível, isso não quer dizer que você é menos crente que o irmão que não recebeu, ou mais daquele que recebeu. Não, só que seu revestimento de poder. Você vai entender aqui pela palavra, do jeito que eu estou narrando para você, que não é o caso, é uma opção, eu posso querer ou não. Queridos, você vai concordar comigo no que eu vou falar, você só está aqui por causa de Jesus, é ou não é? O que fez você sair de casa não foi outra coisa se não foi por Jesus. Ele tem uma palavra para mim, Ele tem algo que pode mudar a minha vida. É assim ou eu estou errado? Quantos estão dormindo essa noite? Dá uma glória a Deus aí. Está todo mundo acordado? Está todo mundo acordado, beleza. Então eu preciso disso, isso não é opcional. Não é quando você compra um carro e fala, você quer com roda de magnésio ou você quer com roda de ferro? Você quer que o carro venha com esse acessório ou não? Não. Isso aí é algo que Deus planejou para mim, para você, para a igreja do Senhor, para que a gente profetizasse em vitória. Em vitória, para a gente funcionar no reino espiritual. Isso é bom demais. E eles recebem aquela promessa em Atos capítulo 2, eles ficam cheios do Espírito Santo, aqueles 120 homens, cheios do Espírito Santo, e olha só a diferença agora, eu coloquei aqui para vocês, depois de receber isso, Pedro sai ali, né, eles ficaram impressionados com aquele evento que aconteceu, que chamou a atenção de todo mundo, aqueles homens, né, recebendo uma língua que Jerusalém estava cheio, e gente de tudo quanto é parte escutava e entendia, eles estavam falando no meu idioma, e aqueles homens eram iletrados, não tinham cultura, e cada um falando numa língua diferente. A Bíblia fala que eram línguas como de fogo, e eles receberam nos 50 dias, no dia do Pentecostes. E Pedro sai, e ele chega e ele faz um discurso explicando o que estava acontecendo, e Pedro responde na hora que Pedro conta tudo isso. Isso é um cumprimento da promessa. Aí ele fala aquele texto de Joel de novo, né, dando essa explicação. Deus falou que isso aconteceria, que chegaria um dia que Ele ia derramar o Espírito Santo, e a gente ia profetizar, e as pessoas iam voltar a sonhar, e a gente ia começar a planejar de novo, tudo com foco em Deus, agora movido por algo sobrenatural. E eles falam assim, eles ficaram maravilhados com aquilo, e falam, Pedro, e como é que a gente faz para entrar nesse negócio? E Pedro fala, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado. Primeiro vem o arrependimento, a mudança de mentalidade. Depois você é batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E depois disso vocês receberão o dom do Espírito Santo. Está vendo como é que é uma sequência? Não para. E olha só, Pedro respondeu, arrependa-se, aí receberão. Espera aí que eu passei 2. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Estava falando da gente. Aqui. E para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus te chamou, meu irmão? Essa promessa é para você. Diz assim comigo, é para mim, pastor. Eu estou dentro. E é maravilhoso a gente entender isso. E olha só, botei esse outro texto aqui, com muitas outras palavras advertia e insistia com ele, salve-se desta geração corrompida. Gente, isso aqui que eu estou olhando tem quantos anos isso aqui? Mais de 2000 anos. A geração de hoje está corrompida também? Sim ou não? Bota corrompida nisso.
distante de Deus, um mundo em trevas. E Deus, fez a gente luz, sal, para trazer o tempero para esse mundo maravilhoso. E Ele faz esse apelo aqui, salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram, porque teve gente que não aceitou, não creu. E no reino espiritual, assim, se você crê, você recebe. Você não crê, Deus, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E a igreja de Atos, querido, movido por esse mover do Espírito Santo, não parou de crescer mais. A prova disso é que você está aqui. A igreja foi perseguida, a igreja passou por vários momentos difíceis. Constantino, ele declara a religião oficial, o cristianismo, mas aquilo não tinha nada de verdade, mas a igreja passou por isso. Lá na frente a gente vê Martim Lutero, trazendo as 95 teses lá, e libertando um novo momento, é o momento da reforma, e a igreja, vem caminhando, cada vez crescendo mais, cada vez pessoas entrando no reino de Deus, sendo salvas, e elas estão se maravilhando com aquilo que Deus pode fazer. Isso é um cumprimento da palavra. Então você vai concordar comigo que a configuração de Pedro também mudou. Mudou ou não mudou, gente? Mudou. Olha só, eu coloquei, a configuração de Pedro mudou completamente. Eu e você, nós não somos diferentes do profeta Isaías também. Isaías declarou assim: ai de mim, que sou um homem de quê? De lábios impuros. Eu não consigo por mim mesmo profetizar de acordo com a tua palavra, de acordo com as tuas verdades. Eu não consigo ter essa revelação do alto para poder falar de acordo com a tua vontade e a revelação para aquele momento. Aí Isaías dá aquele grito: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, Senhor, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu também sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo aqui no Rio de Janeiro de impuros lábios. Mas Deus muda a nossa configuração, amém, irmãos? Glória a Deus, por Ele mudou a sua configuração. Ele mudou a minha configuração. Ele fez eu nascer de novo. Ele fez eu crescer espiritualmente. Ele chama você para andar perto dEle. E para você começar a olhar para as coisas de Deus agora com uma outra perspectiva. Não aquela que você olha para você mesmo e fala: não, mas eu não consigo isso. Eu só vou até aqui, eu sou limitado. Mas Deus fala assim: filho, se você crê em mim, o impossível pode acontecer na sua vida. E você pode profetizar diante disso aqui. Nesse evento aqui, que Deus mudou completamente a configuração de Pedro, depois disso aqui. Isso é logo depois que ele recebe o Pentecostes ali, essa mudança de configuração, cumprimento da promessa. Ele fala assim, ele vai junto com João para o templo, ali onde a palavra era ministrada, e tem um aleijado lá na porta, chamada Porta Formosa, e ele pede uma esmola a Pedro, e Pedro para, agora cheio do Espírito Santo. Não era assim antes, eles não conseguiam expulsar nem demônio. Você vai lembrar lá quando aquele pai chegou e falou assim: Jesus, eu pedi os teus discípulos para expulsar o demônio do meu filho, e eles não conseguiram. Você lembra quando Jesus tem que falar assim: não, isso aí só sai com jejum e oração, porque os discípulos não estavam prontos. Mas agora não, a configuração de Pedro mudou, e Pedro está entrando naquele lugar e para e olha para aquele homem, e aquele homem estende as mãos esperando receber alguma coisa, de prata, de ouro, alguma coisa. Ele estava pedindo esmola. E Pedro fala assim: olha para mim. Isso é autoridade, gente, no Espírito. Só o Espírito Santo faz isso. Olha para mim. Como é que ele fala? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E ele andou, gente. Glória a Deus. Você já teve o prazer de, movido por esse mesmo Espírito, estava movendo Pedro, de dar uma ordem assim, e na hora o milagre acontecer? Isso é maravilhoso demais. Isso ao mesmo tempo que é grande, e você acaba, meu Deus, o negócio funciona de verdade.
faz você saber que se não fosse Deus na sua vida, você não conseguiria de jeito nenhum. Então, nessa noite, para inaugurar essa série Profetiza, eu queria fazer você entender que sem esse revestimento do Espírito Santo, né, a Bíblia fala que o Espírito Santo, quando pousou sobre pessoas, desceu sobre as pessoas tiveram uma manifestação em falar em línguas estranhas. Tem gente, isso aí é um assunto um pouco polêmico, tem gente que fala que não precisa ter essa manifestação. Na Atos, aqui na escola Atos, na Rema também é assim, e a maioria dos pastores que eu conheço, o que dá base para a gente, para falar no Novo Testamento, é que todas as pessoas que receberam essa manifestação do Espírito Santo, a Bíblia fala que eles falaram em outras línguas. E o próprio João Batista falou, ó, eu vou batizar vocês com água, mas um virá após mim que batizará vocês com fogo, esse fogo de Deus. E quando a gente é batizado com esse Espírito Santo maravilhoso, a nossa vida, ela muda. Muda ou não muda, Priscila? Muda. Eu era um cristão junto com a Priscila meia boca, antes dessa experiência. As coisas não aconteciam, eu vou contar para vocês aqui, já estava andando com Cristo há muito tempo. As coisas não aconteciam, eu falava e parecia um papagaio. Sabia que se você ensinar o papagaio, ele pode parecer até que ele está profetizando. Ele vai, o Deus de cura, ele vai ficar falando igualzinho. Fala aí que Deus cura, Deus cura, Deus cura. Mas o papagaio, ele só está reproduzindo. Sabe o que eu parecia? Antes dessa experiência aqui, um papagaio. Que eu fui ensinado a falar e repetir algumas coisas. Mas Deus não tem para a gente essa posição de papagaio, amém, irmãos? A gente não vai ficar só falando e as coisas não tomam uma forma. Não, a gente começa a falar, profetizar com fé, acreditando, e as coisas acontecem. Você recebe isso essa noite? Então eu queria pedir você, assim, se você deseja mesmo, né, começar essa série assim, pastor, eu quero receber isso aí, pastor, eu quero profetizar. Eu entendo que na minha vida, eu não estou vivendo nesse terceiro nível. O que Deus está propondo para a gente hoje aqui, é um terceiro nível. Essa escada aqui, ela tem 4 degraus. Digamos que esse primeiro aqui, o primeiro degrau, é o degrau que você reconheceu Jesus na tua vida. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. E você nasceu de novo no reino de Deus. É importante? É extremamente importante. Porque senão você não entraria no reino. E agora que você entrou no reino, tem mais para você. O segundo nível é quando você declara isso publicamente, uma pública profissão de fé. E o reino espiritual, né, olha isso aí e sela você. Mas o que ele está propondo para todos nós é um outro nível. Eu quero elevar o nível de vocês. Eu quero que vocês recebam algo sobrenatural na vida de vocês. Pastor, eu quero muito isso, mas eu não sei como é que funciona. Essa semana eu estava orando pelo irmão e eu fui narrando algo sobre o Espírito Santo. E eu gostei da forma que ele estava me olhando, e daqui a pouco ele chegou para mim e falou assim, pastor, como é que eu faço para receber esse negócio? Ele queria adiantar algum negócio. Falei, você vai receber agora. Aí apontei para minha estante assim do gabinete, falei, tá vendo? É como se estivesse já aqui, e você, pela fé, você vai pegar. Agora, pastor, eu vou receber esse negócio agora, fica de pé, eu vou ministrar sobre a sua vida. Querido, ele foi batizado com línguas de fogo, ali no gabinete, foi lindo demais. E Paulo explica isso muito bem. Paulo fala que essa oração devocional, que você quando recebe isso, é para você ser edificado, a tua mente fica infrutífera. Você ora pelo Espírito. E eu entendi isso bem porque a Bíblia explica que quando a gente fala em línguas, a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito está sendo edificado, e o Espírito Santo leva a nossa oração do jeito que tem que ser, certinha. Sabe por quê? Porque a gente às vezes ora incrédulo em algumas situações, a gente às vezes ora com base no sentimento. Só eu sou assim ou tem gente que é assim? Às vezes, dependendo da situação que eu estou vivendo, eu vou orar e no português sai coisas com base naquilo que eu estou vivendo. E pode sair até incredulidade. Eu não sei, Deus, se vai dar jeito não, mas vê aí, Deus, o que dá para fazer. Não. Eu estou sendo ensinado que quando a gente
né, é batizado no Espírito Santo, a gente trata línguas como um dom devocional no teu interior, no teu quarto, quando você está fazendo suas atividades e você começa a orar em línguas que você não entende, aquilo te dá uma abertura para você pedir o que realmente importa. E como que eu tenho feito? Eu tenho orado primeiro em línguas e daqui a pouco eu vou para o português. Eu confesso a vocês que o tipo de oração que eu estou fazendo agora em português mudou também. Eu comecei a trazer o que importa para a minha realidade espiritual. Eu comecei a pegar coisas que Deus me dá sem eu precisar pedir. Mas Ele traz para mim, André, é isso aqui que eu quero que você ore. Por quê? Porque eu agora coloquei as coisas no lugar certo. Ele mudou a minha configuração. Ele mudou o modo de eu enxergar as coisas. Sem isso a gente não consegue, irmãos. Não seja um cristão conformado em viver em 50% do teu potencial espiritual. Você tem que se mover no 100%. Eu vou brigar por isso. Você tem um destino espiritual. Deus planejou algo para você. Deus, quando salvou você, Ele contou com você para a salvação da humanidade. Olha que plano maravilhoso. Às vezes tem gente que fala assim, eu não tenho ministério. Você tem ministério. Ele salvou você com esse plano. Você vai ser um filho, uma filha que vai pegar o perdido e vai mostrar a luz de Cristo para ele. Ele vai se converter através da sua vida. Esse é o nosso maior ministério. O que a gente faz aqui é ofício. Ministério é quando você se deixa ser usado por Deus. Mas eu já vou falar para você, você vai ter uma dificuldade muito grande de ser usado por Deus, se você não buscar esse terceiro nível, que é um preenchimento, um derramamento daquela profecia de Joel, capítulo 2. Eu derramarei sobre vocês e vocês profetizarão. Mas agora vocês não vão profetizar baseado no sentimento de vocês. Agora vocês vão profetizar trazendo à existência o que não existe. Porque a mente de vocês vão estar conectada com a minha mente. Amém? Fique de pé. Se você quer mais, se você quiser subir esse nível, vem aqui na frente, eu vou orar por você. A gente vai cantar uma música falando que eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. E eu já vou pedir para você que você já vem aqui para frente, não precisa nem olhar para mim, feche teus olhos, já começa a glorificar a Deus aí. Deus vai derramar. Gente, acredite você ou não, Ele falou no meu espírito, André, eu vou fazer coisas lindas essa noite. Quem tiver fé para receber, vamos espalhar aqui, para todo mundo ficar aqui na frente. Quem tiver fé para receber essas línguas como de fogo, vai pousar em você. Mas preste atenção, olha para mim aqui agora. Agora eu vou precisar que vocês estão aqui na frente, olhe para mim. Deus não vai pegar a boca de vocês e vai falar por vocês. Quem fala são vocês. Então, quando a gente começar a orar, eu queria que, se você tentar entender isso, você não vai conseguir, porque a tua mente fica infrutífera. Mas se você receber, no teu espírito algo assim de que você não está entendendo, abra sua boca e comece a orar em línguas aqui, porque você vai ver um derramamento do Espírito aqui, como foi em Atos capítulo 2. É uma promessa dele, Ele quer fazer na nossa vida. E a gente vai ter agora condições de profetizar sobre qualquer aspecto na nossa vida. E a gente vai ver os resultados. Levanta sua mão aí, começa a orar junto comigo.